dia, Amanda. Bom dia, Marta. Só tem a Amanda toda vez. O povo está tudo atrasado. A Laura entrou agora. Bom dia, Laura. Bom dia, Laura. Bom, eu vou começar. Eu vou tirar a coisa. A gente precisa. Tem uma empresa que não tem ninguém também. Bruno, você queria sentir as fotos que a gente viu? Uma empresa de Caritas que está num negócio rosa. Um potinho rosa. Eu vou iniciar agora a oração. E a Laura perdeu a conexão. Iniciar a oração. Que já deu 11 horas, né? Nosso horário. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, e a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo por estarmos mais uma vez reunidos em vosso santo nome. Agradecemos a presença de Jesus, nosso mestre irmão, e também a presença dos mentores amigos que sempre vêm para nós para a realização da mocidade espírita do Centro de Jesus de Nazareno. E nesse momento a gente dá início à nossa reunião, ao nosso aprendizado. E agradecemos por toda a proteção que Jesus e os nossos espíritos protetores, a espiritualidade tem nos dado nessa semana que passou, principalmente na saúde, mas em todos os outros campos, e que a gente tenha proteção espiritual também nessa semana que vai iniciar, que vocês possam estar sempre conosco, nos guiando, nos dando bons conselhos, para que a gente cometa cada vez menos erros e aprenda cada vez mais e evolua cada vez mais. Muito obrigada por tudo, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom dia, Sofia. Bom dia, Samuel. Bom dia. A Laura perdeu a conexão, depois voltou, né? Eu vou saiu do nada. Eu não sei. O que aconteceu? Vou ler a prece de Caritas, tá? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte da vossa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. A gente nunca para refletir na oração, né? Mas esse finalzinho aqui é bem marcante, né?
que dar-nos a simplicidade que possa fazer das nossas almas o espelho que possa refletir a sua imagem. Quer dizer, se a gente for bem simples, bem humilde, a gente vai estar refletindo a imagem de Deus. É muito forte, né? É muito bonito. É. Mais ainda. É lindo demais. Hoje, eu trouxe... o Gabriel acho que deve estar tentando entrar, porque ele se acordou agora. Eu trouxe Eu trouxe 2 palestras que a gente vai ouvir um pouco, mas a gente vai ouvindo e conversando. Porque eu assisti, eu e o Luiz, a gente assistiu e a gente achou muito interessante. Muito diferente, uma coisa que eu nunca podia imaginar. Claro que a gente sabe que todos os grandes ícones, né, do espiritismo, todos eles, como nós também, já fizemos muitas coisas erradas, né? Mas descobrir as coisas que Chico Xavier fez e que Bezerra de Menezes fez, assim, foi para mim, assim, eu fiquei assim, chocada. Eu fiquei chocada. Mas assim, não é porque eles não possam ter feito. Como a gente fez, eles também podem ter feito, né? Mas é que a gente, tipo, em Deus, né? Como se eles fossem... como se eles já tivessem vindo de um plano, de um planeta superior e nunca tivessem cometido erros e tal. E, na verdade, são 3 palestras, mas aqui, não sei se alguém já ouviu falar sobre Geraldo Lemos. A Lisalda já deve ter ouvido, né? Então, Geraldo Lemos é um ícone também do espiritismo, e ele é muito estudioso, ele conviveu bastante com Chico Xavier, ele, acho que é de Goiânia, mas ele ia muito lá em Uberaba, e ele conviveu muito com Chico Xavier. Aliás, que ele não conviveu só nessa encarnação, ele conviveu em outras encarnações também com o Chico Xavier. E uma delas foi essa encarnação que eu vou vou contar para vocês agora. Ele um dia ele chegou, ele teve o tipo, ele tem uma facilidade de desdobramento. Só que no desdobramento, ele desdobra, mas ele sente como se ele tivesse acordado, né? Então, é um desdobramento, assim, meio diferente do nosso. É uma coisa mais elevada, né? Que ele fica mais acordado do que dormindo. Eu estou sentindo falta de vocês perguntarem, tá? Então, se tiverem dúvida, por favor, me chama. Eu vou estar olhando aqui. Por favor, pergunte, porque eu assisti as palestras, acho que a Liselda também assistiu, aí a gente pode tentar ajudar a vocês entenderem melhor as coisas. Aí, esse Geraldo Lemos, ele estava dando uma entrevista para 2 jovens, e os jovens perguntando que fato marcante que ele teve com Chico Xavier, durante a convivência que ele teve, qual fato mais marcou ele, né, durante a convivência com Chico Xavier. E aí ele falou que ele teve esse desdobramento. Nesse desdobramento, ele foi para uma cidade, assim, como se fosse Nova York, como se ele estivesse ou em Miami ou em Nova York, uma cidade assim que tinha muitos prédios assim, tipo de mais de 100 metros de altura, uma cidade assim de uma tecnologia muito avançada, e que ele estava dentro de um porta-avião,
E, e ele estava... Você assistiu, você lembra, né? Não? Ele estava dentro de um porta-avião e do lado dele tinha um almirante da Força Aérea, assim, que era muito rude, muito bruto, muito carrasco. E que ele, na hora, ele falou assim, ele era um soldado raso, que estava do lado, inclusive estava ele e um tio dele e mais uma tia, só que em forma, né, ela tava como homem naquela encarnação. E eles estavam juntos, mas esse almirante era Chico Xavier. E ele estava junto com esses dois tios dele, né, a tia e o tio, mas que estavam como soldados também. E eles serviam esse almirante e essa pátria. E na hora, eles viram que tinha sido lançado uma bomba nuclear, tinha sido ativada uma bomba nuclear, e eles só foram ver o cogumelo todo. E aí o almirante, que era o Chico Xavier, falou assim, agora a gente só está recebendo a resposta do que a gente fez, porque eu mandei, né? Eu mandei primeiro a bomba, aí agora a gente está recebendo de volta. E aí ele falou que sumiu tudo. Sumiu tudo. Que naquele momento sumiu tudo. E aí, no encontro, ele foi ao Uberaba para falar com o Bom Dia, Gabriel. Bom dia. Aí ele foi... Não tô acreditando que você ajeitou toda. É só porque eu ia aí, né? Eu sei. Mas não deu pra mim, foi mal, desculpa. Ah, mas só de participar já tá bom. Tá ótimo. Aí ele foi ao Uberaba porque ele queria falar, porque assim, a aflição de ter morrido naquela bomba nuclear e saber que ele estava com aquele almirante, que aquele almirante era muito cruel e que ele tinha que seguir ordens, né, dele e ele viu que era Chico Xavier, ele ficou com aquilo na cabeça assim durante um tempo e ele foi até o Uberaba para falar com o Chico. Aí, quando ele chegou, tinha bastante gente lá. Aí, onde o Chico estava, né? Porque o Chico fazia muitos atendimentos. Aí, quando o Geraldo chegou, ele chamava o Geraldo de Geraldinho, o Chico. Aí o Geraldinho chegou e falou assim, Chico, eu preciso falar com você uma coisa que eu vi. Aí ele pegou e falou assim, não, espera, não fala agora não. Depois que todo mundo sair, a gente vai conversar. Aí acabou os atendimentos, saiu todo mundo e eles foram para um outro lugar. Aí ele falou assim, parecia que Chico já sabia o que eu ia falar, né? Aí ele começou a relatar todo o sonho, né? O Gabriel não ouviu, eu vou só comentar rapidinho de novo. Esse Geraldo Lemos é um ícone do espiritismo e ele era soldado raso numa época, e aí ele viu uma cidade muito avançada, prédios altos, tecnologia alta, e ele estava num porta-avião e tinha um almirante muito, muito rude, muito cruel, e estava com ele seguia a ordem, e esse almirante era Chico Xavier. Aí ele foi até Uberaba e perguntou. Aí ele comentou toda a história, todo o desdobramento dele. Aí o Chico pegou para o assim, filho, você foi longe, hein? Você foi bem longe. Aí você, mas como assim muito longe? Porque tão longe? Porque se a gente está, acho que eles conversaram em 1985. Ele falou assim, as últimas 2 bombas nucleares que teve foi Hiroshima e Nagasaki, que foi em 1945 e a outra eu não lembro muito bem a data. Ele falou assim, por que você está falando que foi assim tão longe? Ele falou assim, cara, você foi há 7.000 anos atrás.
Ele falou assim, mas há 7.000 anos atrás não existia Nova York, não existia prédio. Ele falou assim, existia sim. A gente estava em Capela. Porque, não sei se vocês já ouviram, já comentei aqui sobre o livro Exilados de Capela, e que os exilados de Capela é a grande maioria do povo que está na Terra, né, que eles foram exilados de lá e vieram para cá. E aí ele pegou e falou assim, e tem mais. Você sabe quem que revidou a bomba que eu mandei? Aí ele falou assim, nem imagino. Ele falou Bezerra de Menezes. Aí eu fiquei assim, oh! Então, eu achei assim, tão 7.000 anos. Só que aí o Chico falou para ele que ele tinha lembrança até de 40.000 anos atrás. Olha a elevação da criatura. Gente, eu fiquei assim de cara. Eu falei assim, meu Deus, como um espírito pode ter Não, eu não sei, eu tenho alguns assim, alguns desdobramentos que eu fiz, eu tenho alguns jeitos que eu morri, eu sei que tem um que era bem recorrente, que eu morava num lugar, parecia uma floresta e tinha uma casinha, e nessa casa entrava um leão e ele me mastigava lá. Essa é uma, mas assim, eu tenho algumas lembranças, uma que acho que, não sei se foi a última, lembra que eu contei do prostíbulo? Que eu trabalhava no prostíbulo, mas assim, acho que foi de umas 2 ou 3, algumas lembranças vagas, assim, que você nem sabe se aquilo é verdade, se aquilo está no seu subconsciente. Ele não. Ele tem a lembrança, assim, a lembrança não, ele foi nos lugares, ele sabe exatamente o que ele fez, em qual ano, ele sabe tudo. Até 40.000 anos atrás. O Geraldinho teve uma lembrança que ele achou estranho há 7.000 anos. Aí ele falou assim, você foi muito longe. Então, eu achei assim uma história bem interessante para a gente que é espírita, porque a gente não tem ideia. A gente exatamente. Lembra que eu comentei que não foi uma regressão, mas foi numa psicoterapia que eu fui, que aí a pessoa falou para mim que eu tinha muitos problemas respiratórios porque em uma encarnação eu não degolava, mas eu passava faca na garganta das pessoas. Tipo, então, só que assim, é, por que foi me autorizado a falar? Porque esse meu psicoterapeuta é espírita. Só foi me autorizado a falar porque eu não ia ficar com nenhum resquício de culpa. Porque se você for guardar culpa do que você faz, você não evolui, né? Então, assim, eu fico. Aí o que você faz? A única coisa que eu senti foi assim: eu preciso cada vez mais ser uma pessoa melhor. Eu preciso cada vez mais tentar melhorar, estudar, errar menos, amar meu próximo e fazer o meu melhor. Mas, assim, eu não fiquei agarrada naquilo, tipo, aquilo não me fez mal. Se fosse me fazer mal, não seria revelado. Porque, inclusive, há muitas depressões hoje dos jovens. A gente sente na hora que vai conversar. Eu tenho um pouco de intuição, assim, porque às vezes eles chegam e falam assim para mim, falam, mas por que você sente essa tristeza? Por que você chora do nada? Assim, mas tem que ter algum motivo. Aí a pessoa fala, não sei. Isso são resquícios de culpa, de coisas que você fez no passado.
Aí, o que eu tenho falado bastante aqui, gente, não guardem culpa, porque errar, todos nós erramos. E se sentir tristeza, fala assim, olha, eu escolho nessa encarnação, eu escolho ser feliz. Quantas vezes a gente vê outra que eu assisti aqui, falando sobre o poder da mente, o poder do pensamento. E foi comprovado, está na Bíblia, principalmente, eu não sabia disso também, e eu acredito que vocês também não saibam, mas tem um evangelho de Tomé, que era um dos discípulos de Jesus, que ele foi escondido, porque ele revelava muito mais coisas do que o que aquele povo daquela época achava que deveria se revelar. Então, ele foi escondido. E nesse evangelho de São Tomé, ele falava muito do que Jesus falava, que a gente não tem o conhecimento e não tem a dimensão do poder que nós temos, do poder que tem a nossa mente, do que a gente consegue fazer. Então, toda vez que vocês ouvirem falar que vocês podem conduzir a vida de vocês, é pura verdade. É pura verdade. Tem os resgates, né? Isso não quer dizer que a gente não tem os resgates, a gente não tem as coisas, as dívidas né, que a gente contraiu em outras encarnações e que a gente vai ter que passar por algumas coisas. Só que também lembra que a gente pode diminuir esses resgates de acordo com a bondade que a gente fizer, porque diz que cada gesto de amor, cada gesto de carinho, cada cuidado com o teu próximo, ele vai diminuindo os teus resgates, né? Ele vai diminuindo. Então, se você tinha que perder um braço, você perde um dedo. Então, algumas coisas realmente estão previstas para acontecer e elas vão acontecer. Porém, todo o resto está nas suas mãos. Você tem muito mais poder do que você pode imaginar. E isso tá nesse Evangelho de Tomé. Se vocês quiserem pesquisar, na internet tem, que é o Evangelho, ainda fala assim, ó, o Evangelho de São Tomé, o secreto Evangelho de São Tomé. E aí lá fala muitas das falas de Jesus sobre muitas coisas, principalmente ele ensinando como que a gente conseguia modificar as energias das coisas e quando a gente falasse que a gente conseguiria alguma coisa, que a gente conseguiria. Então, ele falou. Só que assim, eu lembro que no Livro dos Espíritos tem, no Evangelho tem duas passagens, para quem tiver curiosidade, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos tem a pergunta falando sobre essa parte de poder que Jesus falou que a gente tem, se a gente imaginasse, a gente poderia até mover objetos, a gente poderia modificar muitas coisas e a gente conseguiria praticamente tudo que a gente quisesse. Então, isso tem no Evangelho e tem também no Livro dos Espíritos. Mas tem como fazer nesse Evangelho de São Tomé, que está escrito como Evangelho secreto. Está falando que é um Evangelho secreto, que foi tirado da Bíblia, que é o Novo Testamento de hoje, né? Porque tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. E foi tirado desse Novo Testamento. Aliás, foram tiradas muitas coisas que falava assim nitidamente sobre reencarnação, mas ainda sobraram muitas, né? Ainda sobraram muitas. Foi tirada também por aquela rainha que eu comentei, que acho que era a Rainha Teresa, não sei, Teodora. A Rainha Teodora foi tirada também algumas coisas explícitas sobre reencarnação, mas ainda sobraram muitas. Ainda sobrou Jesus falando que acho que João Batista era Elias, né?
Foi no Sermão do Monte, né? Então, ainda tem vários pontos ainda da Bíblia que falam sobre reencarnação. Mas, mesmo assim, se alguém tiver curiosidade, tem esse Evangelho de São Tomé para falar disso. Então, para que a gente não fique agarrado em culpas, toda vez que a gente tiver tristeza, desânimo, que a gente fala assim, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, a gente é capaz do que a gente quiser. Eu até brinco com as meninas, a palavra eu não consigo, as palavras eu não consigo não existe no meu dicionário. Porque alguém pode falar, é teimosia. Mas eu tento de tudo quanto é jeito, fazer as coisas. E muita gente chega para mim e fala assim, você é louco. Porque não tem como isso acontecer. Aí eu falo, não, tem, eu vou dando um jeito aqui, vou dando um jeito ali, e Deus vai me ajudar, e eu não estou sozinha, eu tenho os espíritos, tenho meu espírito protetor, tenho espiritualidade maior, e eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Sempre. E essa força de pensamento de que eu sou capaz e eu vou conseguir, vocês podem usar em todos os momentos da vida de vocês. Em escola, em faculdade, em trabalho, em tudo, em tudo. E às vezes até nas pequenas coisas. Tem gente que fala assim, eu não consigo abrir isso aqui, sabe? Abre para mim. Aí eu não consigo ficar passando as coisas para os outros, sabe? Eu fico. Aí eu pego um pano seco, pego minha mão e vou, sabe? Vou tentando. Aí viro de um lado, viro do outro. Aprendi, não sabia abrir aqueles potes, sabe? De palmito, de azeitona, não sei o quê. Fui tentando até que eu achei um jeito tão fácil, sabe? Mas assim, é de tentar, é de errar, de levantar, subir e acreditar que você pode. A gente tem uma centelha divina que é a coisa mais poderosa do mundo. E Jesus falou que todos nós podemos ter tudo isso desde que a gente acredite. Tá? Então, essa história eu achei muito interessante. Sobre as histórias de Bezerra de Menezes, né? Porque a palestra começa assim: Bezerra de Menezes iniciou a guerra nuclear em Capela. Na verdade, foi Chico que começou. Depois que você assiste a palestra e vê que o Bezerra de Menezes ele não tinha, o Chico Xavier mandou míssil, ele começou a guerra. Agora, Bezerra de Menezes começou a guerra nuclear, ele acabou com o planeta inteiro, né? Então, aí também fala, nessa mesma palestra, fala que Bezerra de Menezes já foi chamado por Maria de Nazaré, né, mãe de Jesus, para ser ministro de um novo planeta que estava sendo formado, porque ele já tinha elevação suficiente para poder ser ministro desse novo planeta. E ele pediu assim, com muita educação, ele pediu para declinar do convite, porque ele não ficaria tranquilo enquanto ele não resgatasse todos os prejudicados naquilo que ele fez. Todos os habitantes da Terra que vieram de Capela. Ele recusou. Ele pediu. Por esse motivo. É por esse motivo. Ele recusou a elevação, ele recusou de ser esse ministro de um novo planeta, né, que estava da constelação, de outra constelação, não da constelação da gente aqui, né, do Sol, mas era de um planeta evoluído também. E ele recusou porque ele falou que ele não
ele não conseguiria avançar enquanto ele não resgatasse todo mundo que ele prejudicou nessa detonação desse planeta que ele acabou com tudo. E esses exilados vieram para a Terra. Então, assim, é conhecimento, né? É conhecimento. Porque a cada dia, eu acho, assim, eu acho muito interessante você saber cada vez mais do. Uhum. Você sabe um dia que eu fiquei até felizinha? Olha só como é que fala? A baixeza do espírito da pessoa, né? Eu fui assistir Divaldo e eu vi que Divaldo tinha um obsessor, porque eu sinto que eu tenho um obsessor. Aí eu falei assim, você Divaldo tem, né? Então, mas também não sou só. Então também não sou o mosquito do cavalo do bandido, né? Não tem nem comparação o meu espírito perto do dele, mas assim, se até Divaldo tinha um obsessor a vida inteira, né? Com aquela bondade toda. Aí eu falei, hã? Né? E ele só conseguiu se desvencilhar, já estava 400 anos com ele, aquele espírito obsessor, né? Só quando ele adotou a mãe dele, que aí ele viu que existia amor mesmo e ele perdoou e largou do Nivaldo. Mas, assim, são histórias, assim, impressionantes. Exatamente. É muito pouco. Assim, esses estudos que a gente tem feito, a gente tem descoberto muitas coisas, muito maior do que isso aqui, muito maior do que a Terra, né? E também, numa das palestras que eu vi ontem, falou sobre Chico falou sobre a era do gelo. Alguém já ouviu falar? Não? Que vai ter uma era do gelo. E peraí, deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui, Chico Xavier. Haverá uma mini era do gelo no hemisfério. Aí, essa foi Chico Xavier que falou. Ele falou, não sei se foi para o Geraldo Lemos também, mas eu vou abrir aqui. Ele falou que vai ter essa mini era do gelo e que vai começar a nevar em muitas cidades que tipo era calor e tal, ou que nunca nevou, mas que devido a essa mini era do gelo, uma boa parte da Ásia e da Europa vai sumir. Por isso que todo mundo chama o Brasil como a pátria do Evangelho. E, como que é o outro nome que eles falam no Brasil? Coração do mundo. Por quê? Porque todas essas pessoas de lá vão vir para cá. E a gente vai receber. E porque diz que tem, acho que 500 milhões de pessoas no Brasil, no Brasil, mas que vão vir em torno de mais de 900 milhões para cá. E isso vai caber tudo aqui. Eles vão trazer muita tecnologia e vão aprender muito com a gente, né? E a gente com eles. Mas vai ser uma convivência bem, assim, pelo que está falando aqui, que vai ser uma convivência bem pacífica. Vai ser uma convivência bem pacífica. Porque se fosse antes daquela data limite, né, que eles falam, que era, acho que era 27 de julho de 2019, mas que a gente passou sem outra guerra nuclear, e então que dali para cá ia vir bastante melhora na tecnologia, avanço espiritual,
Inclusive, uma das palestras, o cara fala assim, mas se tinha aquela data de limite, e depois da data limite ia vir muitas coisas boas, por que veio o coronavírus? A pergunta foi feita. Aí o Geraldinho Lemos falou assim, olha, é o seguinte, isso não quer dizer que se daqui para frente vai vir bastante tecnologia, bastante evolução, porque em 2050, eu achava que era 2036, que eu li em algum lugar que era 2036, mas agora a data para transição completa é 2057. Mas diz que até lá não quer dizer que a gente não vai ter problemas, a gente vai ter problemas. A gente vai ter, tem agora o coronavírus, só que se tivesse uma guerra, eles falaram que agora está em torno acho que de 280 mil pessoas que morreram, né? No coronavírus. Eu não sei se é 280 mil ou 280 milhões. Diz que se tivesse, acho que é 280 milhões, se tivesse a guerra nuclear mesmo, morreria em torno de 90 bilhões de pessoas. Então, as coisas estão vindo, mas bem diminuídas. E só que agora, daqui para frente, vai ser descoberto assim muito. Diz que os espíritos que vão começar a nascer, vai ser mostrado muita mediunidade. Vão vir 4 tipos de espíritos para cá: as crianças cristais, os espíritos evoluídos de outros planetas, e são 4 tipos, eu vou abrir aqui para ver, mas que tem alguns que vêm justamente para trazer muita tecnologia, e os espíritos mais atrasados, né, que não conseguirem entrar nessa nova frequência, vão para outros planetas de expiação e prova, vão retornar. Então, assim, a evolução daqui para frente assim, vai ser muito grande em termos de tecnologia. E o coronavírus veio também justamente por causa de uma tecnologia mal usada, né? Porque os chineses estavam lá investigando o vírus, esse vírus vazou, né? E no final, agora, mas olha, eles estavam até comentando que nunca se descobriu uma vacina tão rápida igual agora. Eles pesquisaram tanto, então, assim, acho que já tem 3 ou 4 lugares que soltaram a vacina, e a que vai chegar no Brasil até, assim, já estão fazendo testes em humanos, uma que saiu lá de Oxford, e já estão fazendo os testes em humanos, e diz que já vai chegar para a gente usar até o final do ano. Os da saúde já estão usando, já estão servindo de cobaia para poder usar, poder fazer os testes. Então, assim, mas para a população, diz que no máximo até o final do ano já está aí. E diz que nunca foi descoberta uma vacina de um negócio assim tão rápido. Na verdade, quem deveria criar mais rápido a vacina é quem criou o vírus, né? Mas eu acho que também o povo ia rejeitar muito a vacina. Oi? Eles criaram também a vacina. Tupac disse, primeiro eles criam o vírus, depois eles criam a vacina contra o vírus. De tudo programado. E eles criaram. Só que como o Brasil todo mundo já sabia que a vacina da China ia ser rejeitada, o que está acontecendo? Vai vir aquela que foi de Oxford. Já está até, parece que já está até negociado já. Porque eu não sei, a gente ia acabar tomando, né? Mas muita gente não ia querer tomar. Com o pé atrás. Muita gente não ia querer tomar. Aí, quem tá aí no centro? Quem tá aqui? A Bruna, a Bianca e a Lisaldo, e eu só. Tá. Aí online tá a Sofia, o Samuel, a Amanda e a Laura. A Luana e a Carol me abandonaram de vez.
E o Gabriel Itiolari hoje nem acordou. Eu chamei no grupo lá, mas ninguém acordou. Aí, sobre essa era do gelo, eu vou colocar um pedacinho aqui. Se abrir. Queria dizer aos brasileiros residentes na Europa, tendo em vista a possível era glacial. Olha, é uma questão. Muitos dos brasileiros que foram viver na Europa foram com uma missão. Como eu disse aí no início do programa, a missão revelada por Chico Xavier em 1972 ao professor Herculano Pires, no sentido de que eles semeariam a semente do Evangelho, renovado pela doutrina dos Espíritos, nos países estrangeiros. Né? Muitos deles fizeram isso há 30, 40 anos atrás. E hoje seus filhos e seus netos, nascidos lá, continuam levando essa chama. E agora, tudo pode ser. Só perguntar, vocês estão conseguindo ouvir? Pessoal, estão conseguindo ouvir? O Samuel colocou... Sim, dá para ouvir, dá para ouvir. Tá. Mudar de acordo com os acontecimentos. Existe a previsão de uma nova mini-era do gelo? Existe. Isso é fato, eu não vou esconder isso de vocês. O próprio Chico Xavier fez referência a ela. Existe um episódio do nosso amigo Carlos Bacelli, por exemplo, que ele foi fazer uma palestra na cidade de Tuiutaba, a oeste do Triângulo Mineiro. E lá em Tuiutaba, nós sabemos que lá nessa cidade é uma das cidades mais quentes do Triângulo Mineiro. E o Bacelli chegou reclamando do calor, nós, lá no Grupo Espírita da Prece, perante Chico Xavier, perante nós todos, chegou reclamando do calor que ele passou em Tuiutaba. E o Chico ficou ouvindo aquilo com atenção. Em determinado momento, quando todo mundo tinha terminado os comentários, o Chico virou-se para ele e disse assim: pois, Bacelli, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou ver isso, mas vocês vão ver. Vocês mais jovens aqui da mesa vão ver. E eu digo a vocês uma coisa, em Ituiutaba ainda há de nevar. Ora, então, no Triângulo Mineiro, mudanças também físicas no planeta. Mudanças de temperatura que irão afetar o planeta. Curiosamente, conversando com o nosso amigo Diogo Vivaldini, lá de São Paulo, interior de São Paulo. Ou seja, as mudanças não vão ser só na Europa, tá, gente? Aqui vai ser o lugar menos, como fala? Menos prejudicado. Tanto que vocês já viram começar a acontecer ciclone até no Paraná, que é aqui do lado, né? Do lado do nosso estado. E esse ciclone, assim, foi bem forte, devastou bastante coisa. Então, se vai nevar em Ituiutaba é no Triângulo Mineiro. É bem próximo também do estado de São Paulo. Ele me escreveu dizendo: ó, Geraldinho, nós temos contato com estudiosos do clima e eles estão impressionados com uma questão que não tem saído muito na mídia. Mas nos últimos 100 anos, segundo essas pesquisas, nós nunca tivemos uma ação solar tão baixa. Né? Nós estamos num período de muito baixa atividade solar. E eles temem que essa atividade solar, nos próximos anos, no final de 2020, no ano 2021, no ano 2022, possa gerar uma mini-era do gelo na Europa, no norte da América do Norte e no norte da África, aliás, no norte da Ásia. E que isso vai afetar muito as plantações, vai afetar muito a alimentação global. Agora, vejamos por outro ângulo. Se isso vai acontecer no hemisfério norte, que vai sofrer muito, vai favorecer quem? Vai favorecer o hemisfério sul, entre eles o Brasil.
E aí a gente vai entender por que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho. E por que o Chico vai dizer que não somente o Brasil, mas também a África do Sul e a Austrália têm um papel preponderante na nova civilização. Porque talvez nós sejamos o celeiro do mundo novo. Nós já somos, né? Você sabe que o Brasil, 60% do alimento produzido no mundo é produzido no Brasil. Isso já... Gente, eu não sabia disso. Alguém sabia disso? 60% dos alimentos produzidos no mundo são produzidos no Brasil. A gente não tem noção das riquezas que existem nesse país. Eu não sabia, até pouco tempo atrás, que existe tipo uma usina meio escondida na Amazônia, que é comandada por um país estrangeiro, que eu não lembro qual é agora, e que é só para tirar minérios riquíssimos. É um minério novo que eu não estou lembrando o nome agora do minério, mas é um minério assim que riquíssimo, que faz não é joias, não é nada disso, mas que é de muita tecnologia. E eu não sabia, o negócio lá é muito grande. Então, eles já meio que estão tomando isso já estava vendido desde a época dos outros governos. Agora, não estou falando a favor do presidente agora, tá? Eu não gosto de falar de política, mas uma das principais brigas do atual presidente agora era realmente que parassem de fazer isso, que as empresas estrangeiras parassem de vir explorar o nosso país e explorar a Amazônia. Mas eu não sabia que 60% da alimentação do mundo era do Brasil. Verdade atual. Mas se ocorrer desastres no hemisfério norte, isso ainda vai aumentar. Então o agronegócio brasileiro deve ter uma expansão extraordinária. E também nós teremos uma imigração extraordinária de estrangeiros que virão morar aqui. Isso o Chico previu para mim pessoalmente. Nós teremos grandes levas de emigrantes da Europa, do Canadá, da Ásia, da Rússia, da China, do Japão, da Coreia. E esse pessoal vai vir morar aqui e vão ajudar também na construção da nova civilização do porvir. O papel da Europa e da Ásia, qual será as suas funções no momento da transição, já que a América cabe o cérebro e o coração? Olha, gente, é difícil a gente falar sobre isso, mas o Emmanuel é muito claro a respeito. E eu convoco vocês a estudarem o livro A Caminho da Luz, os últimos capítulos, onde Emmanuel fala que a Europa, onde se encontram pesados débitos coletivos, cederá definitivamente para a América vamos dizer assim, a hegemonia ou o domínio da condução da civilização regenerada do futuro. Então, o papel da Europa diminuirá profundamente. Será uma região que terá um papel muito reduzido na transição planetária. Ela cederá todas as suas conquistas à América. Com relação à Ásia, embora a gente não tenha assim, uma fala direta a respeito. Alguém aí está pensando em estudar fora? Alguém aí está pensando em fazer intercâmbio nesses países? É melhor repensar, hein, gente? Ou vai para a Austrália, para a África do Sul, ou fica aqui. Porque, assim, foi falado por Chico Xavier, foi falado por Emmanuel. Então, assim, não é de uma fonte
O Geraldinho está falando, mas foi falado que o Chico Xavier é Emmanuel, então não é de uma fonte confiável. De Emmanuel, nós temos uma fala indireta no capítulo em que ele fala sobre a China, não é? Neste mesmo livro, A Caminho da Luz, dizendo que seria necessário que a China acordasse de seu sono milenar e se integrasse à comunidade ocidental. Isso, de certa forma, já passou a ocorrer a partir de 1985, 86, com o crescimento do papel econômico e social da China no cenário global. Mas, lembrando que ela terá que ter avanços no campo político, porque ela ainda é uma ditadura comunista, onde impera lá o domínio completo da consciência popular por um aparelho de Estado policial que vigia as pessoas, inclusive impede as pessoas de terem acesso livre à internet, não é? Agora, já pensou? Olha assim, a gente pensa, que lá é país de primeiro mundo, não sei o quê, né? Ou a China é muito evoluída tecnologicamente. Mas você já pensou morar num país que você não tem liberdade do que você acessar, do que você pesquisar? Não existe lá. Aí é tudo controlado, é uma ditadura, sim, horrível. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com viagens, com viagens, porque eu já vi dizer várias pessoas que ficaram presas em outros países, nos consulados, né? Se conseguir chegar no consulado. Se não conseguir, então fica preso nas prisões mesmo, como prisioneiro. Então, ainda tem uma intolerância muito grande com estrangeiros. Então, a gente acha que o nosso país é ruim, mas a gente tem uma liberdade aqui impressionante. É uma coisa muito boa, um livre-arbítrio, né? Que é uma coisa muito importante para a gente, para a nossa evolução. Isso deverá também ruir. Um grande movimento libertador dos chineses está por vir. Isso aí nós podemos esperar nos próximos anos. Isso é inegável. O grande papel da Índia, né? Lembrando que a Índia também é convocada, tendo em vista que os hindus são provenientes de Capela, é um grupo degradado de Capela, também está tendo um desenvolvimento extraordinário ainda da integração da economia global. Agora, se ocorrer uma mini era do gelo, como previsto por Chico Xavier e como previsto por alguns cientistas que já estão identificando, por exemplo, a mudança rápida do polo norte magnético da Terra em direção ao centro da Europa, esses pesquisadores sobre atividade solar estão identificando o mínimo de atividade solar nos últimos centenas de anos. Se surgir uma nova era do gelo e se o novo polo norte magnético da Terra se situar, por exemplo, no centro da Europa, entre a Polônia e a Rússia, entre a Alemanha e a Rússia, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que a Europa será coberta pelo gelo. E não somente a Europa, mas o norte da Ásia também. E gerando aí mudanças significativas nas temperaturas e forçando a imigração coletiva dos habitantes da Terra para as regiões mais quentes. E aí nós vamos ver a América do Sul, vamos ver a África e vamos ver a Oceania e o sul da Ásia recebendo
aí esses grandes movimentos migratórios. Então, nós estaremos provavelmente vivendo mudanças muito significativas no cenário geopolítico, econômico e social da humanidade. A Terra, como nós conhecemos hoje, provavelmente não será a Terra de 2057. Os países que nós conhecemos hoje provavelmente não serão mais os países que teremos em 2057. É de notar-se, por exemplo, uma instrução de Emmanuel, que está no livro Caderno de Respostas, e ele faz parte de um questionamento que um grupo de 50 espíritas da cidade de Curitiba foi fazer ao espírito de Emmanuel em 1957 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde Chico Xavier residia. E lá eles perguntaram sobre muitas questões sobre a transição planetária. E numa das respostas, Emmanuel diz claramente que o Brasil, com 450 e poucos anos de evolução da sua história, tem capacidade de abrigar, de asilar. Olha só, ele põe a palavra asilar. Asilar significa dar asilo. Dar asilo a quem vem de fora, né? O Brasil tem capacidade de asilar cerca de 900 milhões de habitantes. Então, hoje nós temos 210, 215 milhões de habitantes. Se nós formos receber 900 milhões de habitantes de fora, provenientes da Ásia, da Europa e da América do Norte, imaginem o rearranjo econômico, social e político que vai se dar nas terras brasileiras, né? Uma coisa espantosa, a valorização, por exemplo, do agronegócio, a valorização das terras brasileiras, das cidades brasileiras, que mudarão de patamar. Né? O Chico foi claro para mim, o Brasil será a nação mais avançada do início da regeneração. Então, o centro, não somente espiritual, mas sociopolítico e econômico da Terra, vai ser trazido para o coração da América do Sul. Por isso que ele é chamado, por Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Não é? Agora, para isso, nós temos que estar em sintonia, em trabalho de sintonia com a América do Norte, que é o cérebro de tudo, onde a ciência, a tecnologia, a produtividade, a economia está sempre um passo à frente do resto do mundo. Nós temos que trabalhar com a cabeça. E Emmanuel é claro, dizendo que coração e cérebro precisam estar em sintonia para a construção da nova civilização. Então, eu achei isso assim, extremamente interessante, não sei vocês, mas assim, o Brasil vai ser o país mais avançado, porque vão trazer muitas tecnologias para cá, né? Como eles vão ter que vir para cá. 2057 vocês vão estar mais ou menos com quantos anos? Se a gente está em 2020, mais 37 anos. Foi? 56, a Bruna. Vocês vão pegar tudo isso ainda. Vocês vão pegar tudo isso ainda. E vão vir japoneses, europeus, vão vir todo esse pessoal lá de cima, vai vir para cá. A gente vai ter que se unir com a América do Norte, como está falando, né, em termos de tecnologia. Eles vão ter que abaixar um pouco também a guarda, porque eles têm um preconceito muito grande, então vai ser uma evolução para eles também, porque eles se acham os superiores, né, se acham mais inteligentes, né, se acham melhores em tudo, e a gente vai ter que se unir a eles, mas que é uma previsão para a gente até legal, né, que o Brasil vai ser o país mais avançado em tudo, em termos de espiritual, principalmente. Então,
Por isso que a gente precisa estudar muito. Vocês vão estar vivos ainda, vocês vão estar ainda, vocês vão estar em plena atividade ainda, vão estar com filhos, alguns até com o início, né, algum neto, alguma coisa, mas vocês vão estar em plena atividade ainda, vocês vão pegar tudo isso, e é uma informação, assim, interessante, mas que a gente vai ter que se acomodar também até fisicamente, porque se vai nevar, né, a gente está acostumado com tanto calor, se vai nevar em cidades como Ituiutaba, que é calor também, né? Para ser prudente, eu não sei o que vai chegar, não, mas assim, muitas cidades do Brasil vai mudar muito o clima. Vai mudar muito o clima. Só espero que não tenha ciclones, né? Porque já começou agora e eu não sei se vocês assistiram, mas o que eu vi foi assustador. Inclusive, quando eu vi, eu falei assim, gente, eu não quero morar mais em prédio, não. Tem que morar em casa, porque misericórdia, aqueles prédios enormes, balançando. Foi assustador. Gente, vocês têm... Hã? Porque eles vão precisar da gente, eles vão precisar da interligação, né? A gente vai precisar fazer uma troca. É uma troca de conhecimentos, é uma troca. O Brasil, eles vão precisar do nosso alimento, a gente vai precisar da tecnologia deles. Então, vai ser uma troca, mas que a gente saiba lidar com isso, né? Algum questionamento, alguma pergunta, porque não dá tempo de postar tudo o que eu vi, mas se tem alguma coisa para perguntar. Vocês estão achando interessantes os temas ou querem que a gente mude, dão sugestão de temas para domingo que vem? Ninguém me dá sugestão. Eu tô gostando. Tá? Tá achando diferente? Adorei aquela sua camiseta laranja, viu, Sofia? Deu ibope aquela camiseta, né? Oi, peraí, eu acho que eu tô com problema de conexão. Tá. Ela usou uma camiseta lá no TikTok e todo mundo queria saber aonde que ela comprou, tudo, e ela mandou fazer. A camiseta é uma camiseta bem bonitinha. Eu acompanho tudo que ela faz, é uma graça. Alguém já saiu. Pessoal, eu vou encerrar, né, fazer oração, e se vocês tiverem alguma sugestão de tema, tiverem curiosidades, assim, passa para mim que eu faço a pesquisa e a gente vem conversar e a gente vem conversar. Minha conexão caiu. Eu vi que você sumiu. Eu tive que sair porque travou. Eu tava brincando falando da sua camiseta, que aquela camiseta lá deu ibope, né? Qual? A camiseta laranja lá deu ibope. Tá. Todo mundo perguntando. Então, eu tô falando eu queria, assim, que vocês me dessem alguma sugestão de tema. Eu estou pesquisando, estou trazendo o que eu acho legal, tal, mas, assim, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre qualquer coisa, passa para mim, ou no privado, ou no grupo. Ok. Eu estudo e trago para vocês. Inclusive, essa semana, eu vi um bem legal, que é de materialização do espírito. Eu não sabia que ocorria com tanta facilidade. Teve um cara que conviveu com uma mulher materializada durante 3 anos. E eu achei super interessante, mas achei que é um tema que eu tenho que estudar um pouquinho mais para trazer para vocês, sobre materialização de espíritos. E materialização mesmo, ele materializado. E eu achei bem interessante, mas assim, eu queria também saber de vocês, que eu estou vendo, por exemplo, a Luana não está participando mais, a Carol está participando mais, mas a Carol eu sei por quê, ela está tendo plantão todo domingo de manhã, lá na faculdade.
mas algumas pessoas não estão mais participando e eu queria saber se é porque os temas são chatos ou não são interessantes. O que vocês acham? Se é para mudar de tema? Me fala alguma coisa, porque eu queria que vocês gostassem de participar. Ninguém vai falar nada? É que assim, quando eu comecei a falar de extraterrestres, eu achei que alguém podia assustar, tal, porque é que assim, para nós espíritas, a ufologia deveria ser uma coisa assim completamente normal, porque está falando em todas as palestras que eu ouço, assim, todas as palestras que eu ouço, que daqui para frente vai ser normal. Diz que os médiuns que vão vir desses planetas superiores, médiuns assim, bem aflorados, eles vão nascer como filhos de cientistas, para os cientistas comprovarem, estudarem e comprovarem a materialização, a comunicação com os espíritos. Então, daqui para frente vai ser só assim. Então, são coisas que o espírita não tem como não acreditar em ufologia, não acreditar em outras vidas. A galáxia, existem muitas galáxias, o universo é muito grande e a gente não pode achar que a gente está aqui sozinho. Né? Não tem como o espírita não acreditar nisso, porque é uma coisa óbvia. E é falado por Chico Xavier, por Divaldo, por Bezerra de Menezes, por todos os ícones do espiritismo. Então, é uma coisa que eu queria que vocês, como jovens, soubessem disso. Mas, se tiver alguma coisa que vocês não estiverem gostando, ou tiver algum tema mais interessante, alguma coisa que vocês quiserem saber, alguma coisa que estiver mexendo com vocês, né, no íntimo e que precisarem estar conversando, eu estudo e faço aqui, tá? Eu queria só um feedback, assim, do que vocês querem saber, tá? Então tá, gente, vou fazer oração, ninguém fala nada. Vamos elevar novamente os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo também os ensinamentos de Maria, Mãe de Jesus, Bezerra de Menezes, toda a ajuda que ele nos dá nas curas dos nossos entes queridos e da gente mesmo, por essa disponibilidade que ele teve de continuar aqui na Terra, nessa escola, que ele não precisava nem resgatar mais nada, mas por amor a gente, ele ficou. E muito obrigada por isso também. Muito obrigada a todos esses espíritos superiores que vêm de outros planetas mais evoluídos nos ajudar nessa evolução, nessa transição. E que a gente tenha bastante força para lidar com os nossos problemas e saber que eles são só crescimento e aprendizado. Muito obrigada por tudo, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, por instante. Ninguém responda. Não sei nem se estão gostando. A Sofia falou que está gostando. O Samuel deu um joinha, que ele está gostando, está achando interessante. A Amanda falou, beijo, Marcia, também estou gostando. Tá bom, obrigada. Obrigada pela resposta. Então tá. Tá? E a hora que vocês tiverem qualquer sugestão, me fala, tá? Beijo, bom domingo, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Ei, mano, vocês estão me ouvindo? Tchau. Oi, eu tô. Tá bom, então é isso. É isso, então, não suave.
Nem chama pro churrasco, né? Tá bom. Tá bom. É isso. Tchau. Não tá podendo. Tchau, tchau.